Paraense, e com todas as suas tendências partidárias, para um tema de tão grande importância para o país, e com certeza absoluta eu sou convicto em relação a isso, para estados como o Pará. Portanto, Vossa Excelência toma uma iniciativa de extrema importância para a sociedade brasileira, para a sociedade do estado do Pará, tenho a convicção disso. Em seguida, eu gostaria de dizer o seguinte: eu sou muito falante, e à medida em que a coisa vai avançando, a gente vai precisar um pouco mais de tempo. Aliás, o Israel tinha negociado 10 minutos com Vossa Excelência, aquele negócio de fazer um pouquinho depois, após os 10 minutos. Bom, eu gostaria de falar para todos os ouvintes. O prometido é o acertado. Na política a gente não pode fazer acordo que não tem. Exatamente. Ok, deputado Valdão, muito obrigado. Eu queria dizer o seguinte: eu estou aqui representando, por nomeação aqui da Associação dos Administradores Postais do Estado do Pará, o presidente Ribamar e sua diretoria, Jacques, William, enfim, colegas aqui do Estado do Pará, que tem, aqui representam a instituição como uma instituição nacional dos profissionais administradores postais, técnicos, carteiros, enfim, toda a categoria que houve por bem se filiar a essa instituição como uma instituição histórica do Correio Brasileiro. Gostaria de me permitissem fazer um pequeno histórico do nosso trabalho nos Correios. Eu trabalhei no Correio oficialmente 48 anos. Me aposentei há 2 anos atrás. Diga-se de passagem, tenho convicção que trabalhei em carga horária mais de 50. Porque, como todos os que estão aqui, e também aqueles que não estão, nunca trabalhamos somente no horário de trabalho previsto oficial. Diga-se, a grande maioria do tempo, e eu particularmente, jamais recebi hora extra para fazer esse trabalho. Então, eu quero dizer que o Correio foi construído, a empresa de Correios e Telégrafos, ela foi construída sob a dedicação, o trabalho árduo, abnegado de profissionais em todo o território brasileiro. Quero dizer também, deputado, que o que nos motiva a estar aqui é esclarecer e também defender. Primeiro, esclarecer à sociedade coisas que se fala em relação ao Correio Brasileiro. O presidente Israel, presidente do sindicato, foi muito feliz com a sua apresentação, queria cumprimentá-la, e talvez até a gente tivesse muito pouca coisa para falar de novidade, mas acho interessante porque nos permite gerar um pouco de debate. Não nos motiva tendências políticas, não há preocupações, de um modo geral, nos Correios e na sociedade. Quem é o governo? Quem foi o governo que quis privatizar o Correio pela primeira vez? Lá no tempo do Fernando Henrique já haviam ações, tendências, e aí se começou com as franquias e depois tentaram também privatizar por completo o Correio, não conseguiram, talvez pelas mesmas razões que desta vez não consigam também, se Deus quiser. A nossa motivação é defender os interesses desses empregados abnegados que construíram essa empresa, os interesses da sociedade brasileira, particularmente a sociedade que se instala nos recônditos desse país e particularmente aqui na Amazônia. Foram falados aqui, por motivação aqui do deputado, pequenos municípios que com certeza terão enorme dificuldade a partir de uma eventual privatização dos Correios. Portanto, o nosso desejo aqui é buscar esclarecer o governo, buscar esclarecer a sociedade, buscar motivar o parlamento, os parlamentos municipais, o parlamento estadual e o parlamento federal, através de seus deputados e senadores, que em última instância, em última análise, serão as pessoas que deverão tomar decisão em relação a isso. E dizer a todos eles que eles terão a responsabilidade por aquilo que for decidido em relação ao Correio Brasileiro. Eles serão os responsáveis por privatizar ou não privatizar. Eu estou convicto de que o governo hoje recebe informações que não
demonstram adequadamente o que é o Correio Brasileiro. E o que foi exposto aqui pelo Israel deixa bem claro isso aí. A propósito da pergunta que foi feita aí, eu na verdade peguei aqui uma informação errada, nós temos uma entrega que chega próximo diariamente de 400 mil objetos dia, sendo apenas as mensagens e aqui, como o Erlon manifestou, cerca de quase 100 mil encomendas, SEDEX, etc. O fato é o seguinte, o Correio Brasileiro teve lá em 1969 a criação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Esse fato hoje passa desapercebido pela maioria da sociedade, até mesmo pelos parlamentares, pelas autoridades do país. Quando o governo brasileiro decidiu criar a Empresa de Correios e Telégrafos, o Correio Brasileiro era a EBCT, era o DCT, Departamento de Correios e Telégrafos. Era um cabide de emprego, era um ambiente de alta interferência política, era um ambiente que não tinha eficiência, que não tinha disciplina, que não tinha controle. Posso falar isso como testemunho ocular, como eu sei que tem vários colegas aqui e outros que não estão, dos mais de 2.000 que tem aqui no estado do Pará, porque fui contratado exatamente no ano seguinte, em 1970. Então, entregador de telegramas. Eu tinha 15 anos de idade quando eu entrei nos Correios. Saí depois de 48 anos e depois de ter trabalhado quase 60, por aquela razão que eu já disse, porque trabalhávamos sempre depois da hora. Naquele momento, o governo decidiu criar uma empresa, primeiro para organizar, para moralizar. O Correio era um depositório de pessoas que tinham vindo da guerra, que não serviam mais na aeronáutica, que não serviam mais, enfim, vários órgãos governamentais, então o cara jogava no Correio. E o Correio, então, logicamente, com essa circunstância, não podia funcionar. Foi então criada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Todos nós nunca estivemos na condição de funcionário público. A minha carteira de profissional foi assinada em 1970 como um empregado seletista. E todas as pessoas que se encontram aqui, que se encontram no Brasil inteiro, cerca de 100 mil empregados, são seletistas. Portanto, sujeitos a uma legislação trabalhista, a uma disciplina, a uma cobrança de resultados, a uma cobrança de presença. E eu posso garantir a Vossa Excelência e a todos os ouvintes que, sem nenhuma dúvida, os Correios brasileiros são o emprego mais exigente que pode existir nesse país. Todos aqui sempre estiveram exigidos por disciplina, por regras, por metas, por cumprimento de orientações do comando central da empresa e através das suas regionais. Esse tipo de procedimento levou o Correio Brasileiro a rapidamente crescer. Foi criada então uma faculdade chamada Faculdade de Administração Postal, hoje chamada de ESAP, foi o curso de Administração Postal. Centros de treinamentos em todas as regiões do país, né? Nós aqui éramos servidos sempre em Pernambuco, em Recife. Fizemos cursos de todos os níveis, nível médio, nível técnico, nível superior. Portanto, a empresa mandou profissionais para vários países que eram os principais players mundiais em termos postais, como Alemanha, Japão, França. E a inspiração do Correio Brasileiro foram exatamente esses países que são líderes em várias atividades em todo o mundo. Disso aí decorreu um Correio que chegou aos níveis que nós tivemos orgulho, todos os brasileiros, todas as empresas, todas as pessoas de governo ou fora de governo. Mercê dessas ações, nós evoluímos a ponto de ter um equilíbrio financeiro. E o nosso desejo aqui é falar um pouco mais do nosso Estado, porque a nossa plateia aqui, que desejávamos que fosse de cerca de 40 deputados dos diversos partidos, além, logicamente, das pessoas dos Correios e da sociedade, que eu espero que, por algum meio, possa estar nos ouvindo, ou possa tomar conhecimento do que nós estamos falando. O Correio Brasileiro privatizado, os principais prejudicados serão a sociedade, serão os menos favorecidos, serão aqueles que têm menos possibilidades. Já dito aqui pelo Israel,
o Correio tem um potencial extraordinário, além de ter uma regra constitucional estabelecida e que não pode simplesmente ser ignorada. Logicamente, aqui estamos falando da questão institucional, a questão legal. Então, está na Constituição que nós, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o governo, na verdade, é que tem que coordenar, que tem que executar o serviço postal. Não são uma instituição dependente do governo federal, que é outra falácia que se fala que o Correio está dando prejuízo, etc. Não, o Correio passou a ter resultados negativos em seu balanço no momento em que algum governo, os governos passados, resolveram tirar recursos do Correio para aplicar em outras atividades e outras necessidades. E isto, novamente, se verifica. O que mais tem motivado o atual governo é, na verdade, as necessidades que tem na área de segurança, saúde, educação e etc. E veem no Correio uma instituição fácil de ser vendida para que possam buscar atender a esse objetivo. Acho que os 100 mil empregados dos Correios não vão tornar essa tarefa tão fácil e vão ter todo o empenho no sentido de mostrar ao governo federal que, ao invés de sermos um problema, ao invés da ECT ser um obstáculo, ele é, na verdade, um instrumento de melhoria, de desenvolvimento do nosso país. Presente em todos os municípios brasileiros, e aí, mais uma vez, faço referência, deputado, que é aqui o seu ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho de tantos deputados, que o Pará será um daqueles mais prejudicados, porque o Pará, sabidamente, é o estado brasileiro mais difícil em termos de estrutura, de infraestrutura, de logística. Não há, nem o Amazonas tem a mesma dificuldade que nós temos. O Amazonas tem a sua estrutura social, política, comercial, praticamente toda centralizada em Manaus. E isso torna muito mais fácil qualquer tipo de atividade. 70% a 80% da população e dos negócios do Amazonas estão na capital. E no Pará, ao contrário, 20% a 30% estão na capital, o restante está distribuído de forma bastante diversa em todo o território do estado do Pará. Então, no momento em que, eventualmente, o Correio seja privatizado, estarão sendo prejudicados os eleitores dos deputados estaduais, federais, vereadores do estado do Pará. Então, a esses cidadãos que têm o mandato da sociedade brasileira, com certeza compete uma ação intensa que possa chamar a atenção do governo federal para examinar de uma maneira mais responsável, mais séria, não é? Mais adequada essa decisão que se pretende implementar. Falar um pouco da questão da redução dos trabalhos do Correio com a internet. O nosso presidente já falou aqui. Efetivamente, existem coisas, é aquela história que uma mentira repetida tantas vezes se torna uma verdade. Não é verdade isso. O Correio brasileiro, como qualquer outra coisa, talvez até mais do que as diversas outras coisas públicas do Brasil, se transformaram, se modernizaram. Quando a internet ainda vinha a caminho, nós já estávamos com um sistema chamado Correio Híbrido. O Correio Híbrido, no Brasil, começou aqui no estado do Pará. Essa equipe que está aqui e outros que também não estão presentes, teve a capacidade, deputado, de gerar alternativa para que correspondências vinculadas ao sistema de internet pudessem ser levadas em todos os recônditos. Portanto, uma falácia. Destaca-se também aqui no estado do Pará ações que foram desenvolvidas e precisam ser ressuscitadas ao invés de serem absolutamente enterradas, que são ações dos Correios servindo a diversas necessidades sociais, seja das prefeituras, do Estado e até do governo federal. Todos conhecem o trabalho que foi feito há cerca de 20 anos atrás, através dos Correios, a aposentadoria do INSS. Isso foi um trabalho desenvolvido pelo então presidente Rocha Lima, né, e sua equipe, e as equipes regionais. O Pará foi o projeto piloto desse sistema.
as aposentadorias, que hoje, de novo, funcionam dessa maneira, levam meses e meses para acontecer, desde o momento que a pessoa faz a demanda no INSS, passaram então a serem concedidas em 30 dias, que era a meta estabelecida pelo governo federal, naquele tempo o ministro Brito, Antônio Brito, está certo? Eu acho que foi a coisa mais importante que ele fez lá no ministério dele. E o Correio participou disso, também ganhou dinheiro, está certo? E eliminou a corrupção. Falar que o Correio é uma fonte de corrupção, o Correio tem sido envolvido, tem sido trazido para dentro de um ambiente de corrupção. Mas a corrupção ela não é inerente aos Correios, muito pelo contrário. Muito parecido com esse projeto, em governos passados, e aqui eu gostaria que tivesse o Martinho Carmona, nosso ilustre deputado, ex-presidente da Assembleia Legislativa, eu me permito aqui, com a autorização de Vossa Excelência, de falar um pouco de uma historinha que eu escutei no rádio. Eu entro no carro, sempre ligo o rádio para escutar alguma coisa. Muitas vezes não tem muito o que ouvir. Aí caiu lá na rádio do nosso ilustre deputado e pastor, né, Martinho Carmona, por quem eu tenho grande respeito e consideração. Mas o Martinho Carmona entrevistava uma senhora humilde, lá de Prainha. Lá no final da história eu soube que ela era de Prainha, porque ela falou. Aí disse assim: deputado, o pastor, na verdade chamava de pastor, mas tá as bênçãos de Deus, tá, aquele negócio, por que o senhor não mandou mais aquelas cartinhas no dia do nosso aniversário? Aí o deputado, logicamente, muito hábil, né, ele pensou assim um pouquinho, então, você sabe que o Correio não está funcionando muito bem, certo? Eu queria estar próximo do Martinho Carmona para poder dizer a ele, eu gostaria que ele estivesse aqui, que eu queria dizer, meu grande deputado, meu grande amigo, presidente da Assembleia, deputado, ilustre deputado, não é que o Correio não esteja funcionando muito bem, não. A história está voltando. No passado se dava o Correio como justificativa para tudo aquilo que não funcionava. O cara já sei receber meu convite, aí o cara ficava assim, dizem que o Tancredo teve uma situação dessa. Sim, recebi e já respondi, ou seja, um não tinha mandado, o outro não tinha recebido, mas a culpa era do Correio por não ter recebido. E ele já tinha respondido, também não recebeu, certo? A culpa era do Correio, ainda que ele não tivesse mandado. Então o Carmona falou isso, e a senhora lá disse: você é de onde? Eu sou de Prainha. Pois é, não, mas o Correio já está sendo privatizado. O Martinho Carmona falou isso. Já está sendo privatizado, e isso vai acabar, vai ser resolvido. Lamento, deputado Martinho Carmona, se for privatizado, nunca mais a sua correspondência vai chegar através dos Correios lá em Prainha. Nunca mais. O Correio atualmente mantém transporte ligando todos os municípios do estado do Pará. Seja transporte aéreo, transporte fluvial, transporte terrestre. São 17 linhas postais ligando todos os municípios. São uma meia dúzia de linhas fluviais e tem uma meia dúzia de linhas aéreas, deputado. O Correio do Pará liga todos os municípios com a maior eficiência possível. Ainda que tenha sido reduzido o quadro de 130 mil funcionários para 100 mil, ainda que tenham acabado com o sistema de desenvolvimento, de treinamento, de formação de administradores, né? Ainda que tenham tirado recursos de dentro do Correio, ainda que os funcionários estejam pagando pelos roubos que fizeram ao nosso plano de pensão, ao Postares, ainda que tenham tirado o sistema de serviço de saúde de dentro dos Correios, que era administrado de uma maneira eficiente, com uma absoluta excelência, para passar para uma empresa que já encontrou tudo pronto, cliente, receita, etc. Então, eu queria dizer ao meu ilustre deputado, meu amigo, deputado Martinho Carmona, que o Correio pode funcionar, ele é testemunha disso. Eu estou falando no Martinho Carmona apenas porque tem esse caso, mas aqui tantos outros, como o Sabino, como o Ronaldo Passarinho, como o Zeno Veloso, como o Arbage, enfim, todos esses grandes deputados, esses grandes representantes do povo paraense. Se o Correio for privatizado, parte da responsabilidade será dos parlamentares municipais, estaduais e federais. Para evitar que isso aconteça, já dito aqui, tivemos a capacidade de desenvolver projetos juntos com o governo do Estado. Ainda hoje temos exemplos que estão aí para o destaque
do nosso Estado, do nosso Correio do Pará e para o Correio Brasileiro. As pessoas recebem o seu documento de trânsito no veículo e até mesmo carteira de habilitação através dos Correios. Deputado, isso não era um serviço dos Correios, o senhor sabe disso. Aí o pessoal diz que não tem mais carta, mas isso é carta. É uma carta expressa. O SEDEX, no envelope, é uma carta, tá certo? Isso trouxe uma receita adicional aos Correios e trouxe para o governo a tranquilidade de não ficar submetido a 1000 descaminhos que aconteciam nesse trabalho. Trouxe ao cidadão paraense, e agora para todo o país, porque saiu daqui e foi instalado no Brasil todo inteiro, não é? A tranquilidade de receber o seu documento. Tá certo? Para concluir, já vou concluir, Excelência, vou usar inclusive aquele chavão que vocês costumam usar, né? Então, a exemplo desse caso, deputado, nós temos as eleições. As eleições brasileiras já foram até mais amplos os trabalhos prestados pelos Correios brasileiros, tá certo? Nasceu aqui esse projeto, pouca gente sabe disso. O projeto piloto foi realizado aqui, como o do INSS foi realizado aqui, como o do Correio Híbrido, e quem fez foram os paraenses, foram os funcionários do Estado do Pará, foram os funcionários do Correio do Pará. Não veio ninguém da Lua, não veio, foi todo mundo daqui, só acabou pé rapado, Papa Chibé, tá certo? Isso virou um sistema nacional ainda hoje, o Correio Brasileiro. Então, esses são alguns poucos exemplos, já que o nosso tempo é um pouco curto, daquilo que o Correio pode fazer em prol do governo, em prol da sociedade, em prol da sua saúde financeira, da sua saúde operacional. Nós sabemos que um outro exemplo importante que tem que se dar, o livro didático é entregue pelo Correio no Brasil inteiro, né? Aqui nós entregamos medicamentos, entregamos a merenda escolar. O falecido governador Almir Gabriel, quando assumiu o governo do Estado, recebeu da nossa parte propostas diversas sobre as situações que nós estamos aqui a explorar, né? Era a entrega de contas da COSAM, para a entrega da CEL, para a merenda escolar, era medicamentos, equipamentos do Estado, enfim, representar o Estado do Pará nas suas diversas atividades através das nossas agências. E ele teve a capacidade de reconhecer esse potencial e de mexer até num certo vespeiro, que a gente sabe que esses contratos de transporte, etc., eles sempre despertam muitos interesses, alguns nada republicanos, como se costuma dizer, tá certo? Então passou para dentro do Correio, a equipe do Correio do Pará desenvolveu os projetos, nós passamos a entregar, e qual não era a minha satisfação quando eu procurava o secretário Loureiro, que era o secretário de Educação, que eu dizia, olha, secretário, está aqui o quadro do mês, o governador está esperando isso. Por quê? Porque o Correio passou a entregar de fato a merenda escolar em todas as escolas. Isso é um detalhe que eu acho que pode enriquecer até o seu conhecimento a respeito do funcionamento de certas coisas aqui no nosso Estado. Nunca, em tempo passado, havia retornado merenda, não sobrava merenda. Então, as toneladas que saíam, todas elas ficavam para lá. E quando nós passamos a realizar esse serviço, passou a voltar. Está aqui, ó, isso aqui foi entregue, corralinho, afuá, não sei o quê. Isso aqui tudo voltou. Isso voltou de onde? Não, voltou porque o depósito lá de corralinho é só 500 quilos. Foram 2.000 quilos. Porra, mas não voltava antes. Nunca voltou isso. Tá certo? Quando o Correio passou a entregar, voltou. Certo? Aí essa outra escola aqui lá... A Arruda comia metade. E aquela... Aqui lá de Bagre. Não, Bagre, essa aqui voltou. A escola da Bonifácio não existe. Não existe, não existe. Já caiu há muito tempo, derrubado, fecharam a escola. Então, o governador Almir Gabriel adorava receber isso. Eu estou falando Almir Gabriel, não estou falando partidariamente, estou falando serviços que o Correio do Pará, teve capacidade de prestar. E o Correio brasileiro tem melhor capacidade até, porque as condições deles são muito melhores. Para encerrar definitivamente, quero falar também da Segup. O Sete Câmara, Paulo Sete Câmara, grande secretário, não só na altura, como também nas ações, não é? Vindo da Polícia Federal, foi secretário de Segurança Pública. Nós fizemos um contrato com o Sete Câmara, com a Secretaria de Segurança Pública, que era o FISP, Fundo Institucional de Segurança Pública. São taxas de licença de festa,
são taxas não sei das quantas, de vigilância, de tudo quanto é taxa. Tem 300 e tantas taxas. E todos os meses nós íamos lá com o Sete Câmara, eu ia com o Sete Câmara mostrar o quanto tinha rendido o FISP, certo? E o secretário do Sete Câmara dizia assim: lá vem o meu cofre. Quando eu parava na porta lá, ele dizia assim: lá vem meu cofre. Mas por que você me chama de cofre? Não, é a única secretaria que recebe dinheiro que não vem da conta única, da conta centralizada. Quer dizer, o Correio ajudou a secretaria a ter uma certa independência, porque com isso ele comprava armas, comprava coletes, fazia um monte de coisa aí, tá certo? E ao mesmo tempo, no passado, esse dinheiro também não entrava lá na conta única. Ele não tinha um controle muito bom e as coisas parece que não funcionavam muito bem, tá certo? Então, esses são apenas alguns exemplos que nós poderíamos ficar aqui, e se todos os que estão aqui, até os que não estão, tivessem a oportunidade de falar, eu lhe garanto que teriam até mais detalhes, teriam até com mais riqueza, capacidade de demonstrar aquilo que o Correio brasileiro e o Correio do Pará pode fazer. É inegável que a presença, que precisa melhorar o Correio, isso aí a gente não tem dúvida. O Correio não pode ter a estrutura que tem hoje. O sujeito aqui do estado do Pará, se ele quiser tratar de alguma coisa de pessoal, ele tem que se dirigir a Minas Gerais, não é Brasília. Se ele quiser tratar de alguma outra coisa, não sei das quantas, aí ele se dirige à Bahia. Se ele quiser tratar de outra coisa, no interior de São Paulo. Ora, essa Babel não tem condições de funcionar, então é preciso melhorar a estrutura dos Correios. A articulação estadual, federal e municipal tem tudo a ganhar com a presença dos Correios. O Correio, em cada município, ele é a representação pública da sociedade brasileira. Não precisa criar diversas agências, de diversas atividades para prestar pequenos serviços, como o da Previdência, como o do CPF, como o do ITR, e assim por diante. Vossa Excelência tem mais conhecimento até do que eu. E a gente entende que, efetivamente, essa tarefa, eu reitero o meu cumprimento a Vossa Excelência pela iniciativa. Essa tarefa, ela logicamente é dos funcionários dos Correios, de defender o seu trabalho, de defender aquilo que construiu, em prol de si mesmo, em prol de suas famílias, em prol da sociedade, mas penso que quem vai poder conduzir a reação a isto é exatamente o Parlamento em todos os seus níveis. Muito obrigado. O Paulo Henrique devia ser incluído em todas as mesas de negociação para ele ganhar tempo, assim, né?